Oi, tudo bem? Meu nome é Celine Macários e hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito da realização de previsões feitas através de oráculos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas tudo na nossa vida a gente tem o poder de modificar. Porque, na verdade, a vida ela é um constante fluxo de ações e de pensamentos e de consequências e de coisas que acontecem, às vezes, por ações nossas e, às vezes, também coisas que a gente não tem muito controle, né? E quando a gente, por exemplo, paga uma consulta com um oraculista para saber a respeito de uma determinada situação, a gente tem que entender que essa situação, por ela estar no futuro, ela é passível de mudanças, porque justamente a nossa vida está em constante movimento. Então, não vá para uma consulta de tarô esperando que aquelas previsões de futuro, elas se concretizem em 100%. Lógico, isso pode acontecer de realizar exatamente como o cartomante ou o oraculista te falou? Claro, com certeza, mas nem sempre. E é importante você ter esse entendimento quando alguma previsão não se realizar, né? Eu lembro que uma vez eu fiz um jogo para um consulente e ele estava me perguntando na ocasião a respeito de um processo seletivo, né? Que ele ia fazer e era a nível, era uma empresa multinacional, né? E ele estava muito na dúvida, né? Porque ele ia ter que fazer teste de inglês, entrevista em inglês, ele estava bastante inseguro, né? Principalmente com relação à questão do inglês. E ele veio para consulta, para me perguntar se ele ia passar nesse processo seletivo. E aí a gente fez o jogo e tudo mais, e saiu ali que ele tinha muito boa chance de conseguir essa vaga de emprego, né? Beleza, ele ficou feliz, satisfeito, passou. Depois de um tempo, ele voltou, isso já faz um bom tempo, foi logo no começo dos meus atendimentos. Ele voltou para mim e falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas a sua previsão deu errado. Aí eu fiquei, né, sem entender, eu falei assim, por quê? O que houve, né? Ele falou assim, não, porque no jogo falou que eu ia passar e eu acabei de receber um feedback negativo a respeito da vaga e eu tô muito chateado, eu tô muito frustrado. Eu falei assim, tá, quais foram as mudanças que você teve de antes da gente fazer a consulta para depois? Ele falou assim, antes eu estava estudando, antes eu estava fazendo aulas de conversação, eu estava bastante empenhado porque eu estava com medo de não conseguir a vaga, então eu estava a milhão ali, né? Fazendo de tudo para conseguir absorver o máximo de conhecimento possível para me preparar para essa entrevista. Eu falei, tá, e depois? Ele falou assim, não, quando você falou para mim que eu ia passar, aí eu fiquei seguro, eu relaxei, e aí eu só esperei o dia da entrevista chegar. Aí eu falei assim, então, sabe qual que pode ter sido um dos principais problemas? Você relaxou. Então você estava vindo numa pegada de estudo, você estava se preparando para isso, você, né, era basicamente como, para ele, era basicamente como passar num concurso público, né? E aí você deixou isso tudo de lado, né? E ele falou assim, poxa, será que isso fez diferença? Eu falei assim, olha, eu não posso te dar certeza, mas fato é que foi uma mudança muito significativa, né? E aí foi isso, eu tentei explicar para ele, né, toda essa questão. Então, vocês vejam como isso vale para qualquer tipo de outras coisas da vida, né, tanto para entrevista de emprego, quanto para vestibular, ou enfim, né, qual que vai ser a reação de tal pessoa, vou sair com tal pessoa, qual vai ser a reação dela, né, às vezes você tá com medo, tá inseguro, o oráculo fala que vai dar tudo certo, e você já vai de um jeito meio que não se importando, e pode acabar sendo ríspido, ou meio grosseiro com a pessoa, ou se achando demais, colocando o ego lá em cima, a última bolacha do pacote, sabe? Então, assim, tudo é uma questão da sua ação frente àquele conhecimento que você teve, né? Então é importante você entender que se você está no movimento
em que na sua vida você está tentando chegar, alcançar aquele objetivo de uma maneira muito bacana, é importante que você continue aquilo, mesmo depois da previsão do tarô ou do baralho cigano, de qualquer oráculo, ter falado para você que vai dar certo. Porque senão você modifica aquela previsão, né? Então, veja como é importante você ter essa noção, tá? Lógico, o cartomante, ele pode errar? Ele não deve, mas ele pode, afinal, somos todos seres humanos, né? Mas, assim, raramente, a não ser que um cartomante ele não tenha muita base, né? Mas, assim, raramente o cartomante vai errar nesse sentido, sabe? Se as outras coisas, as outras previsões que ele... Na verdade, nem previsões, né? As outras análises que ele fez, bateu tudo certinho. É uma pessoa que tem depoimentos de outros consulentes que vão e voltam e o trabalho dele é sólido. Raramente foi um momento de deslize do cartomante, do oraculista, sabe? Então, vamos ter isso bastante em mente quando você for para uma consulta querendo saber a respeito do seu futuro. Esteja aberto e esteja consciente de que, se deu uma previsão ruim, você tem a incrível oportunidade de conseguir modificar aquilo para o seu futuro e aquela previsão ruim não acontecer. E se for uma previsão boa, olha que legal, mantenha esse seu ritmo para que aquilo possa ter maiores chances de acontecer. Tá? Então é isso. Curta, comenta, compartilha, se inscreve. Tem o Instagram da bruxa, né? Que é o @consulteabruxa. Caso você queira agendar uma consulta comigo, conhecer os meus serviços, me adiciona lá e já sabem, né? Chamem os patos.